Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Viva o Sobrenatural. Em Lucas capítulo 9, versículos 16 e 17 está dito: Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Bom, segundo nos é narrado pelo Evangelho, a multidão era composta por aproximadamente 15 mil pessoas. Os discípulos encontraram um menino que trazia consigo 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, essa quantidade de alimento era completamente insuficiente para tantas pessoas, tanto é que até mesmo os discípulos que viviam todos os dias ao lado de Jesus não viam isso como uma solução e questionaram Jesus. De fato, quando se olha com os olhos físicos, você não consegue enxergar o sobrenatural. É humanamente impossível alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Quando você tem uma visão de fé e confiança, entretanto, de fato reconhece que o Deus a quem serve é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus ressuscita mortos e, se for preciso, traz à existência coisas que não existem para nos abençoar. Quando você tem uma visão de fé e confiança, acredita no sobrenatural. Eram só 5 pães e 2 peixes, mas alimentaram uma multidão, e as sobras foram guardadas em 12 cestos. De onde vieram esses 12 cestos para armazenar as sobras? É possível crer que em meio àquela multidão havia alguém com muita fé que acreditou ser impossível estar na presença do Mestre e voltar de mãos vazias. Tenha fé e generosidade com o pouco, que ele lhe devolverá o muito. Por isso, qualquer que seja a situação e a circunstância pelas quais você passa hoje, o que fará a diferença é a sua decisão de acreditar e exercer fé. Deus realizará o milagre que você precisa e está buscando. A frase de hoje é: o milagre acontece quando você decide entregar o que tem nas mãos a Jesus. #suficiente. Bom, muitas vezes em nossa jornada de fé, nos deparamos com limitações, desafios e obstáculos que parecem impossíveis de serem superados. O texto lido hoje nos convida a olhar além das circunstâncias naturais, para experimentar o poder sobrenatural de Deus. E eu queria tirar algumas lições importantes para a nossa vida a partir dessa experiência vivida por Jesus, os discípulos, o menino dos 5 pães e 2 peixes e a multidão. Bom, esse texto nos ensina que, se desejamos viver o sobrenatural de Deus, precisamos primeiro reconhecer as limitações humanas. Antes de falar de sobrenatural, precisamos reconhecer nossas limitações. No texto, vemos que Jesus estava diante de uma multidão faminta e os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Sem contar que qual padaria ou restaurante seria capaz de alimentar aproximadamente 15 mil pessoas famintas de um trato, de uma vez só. E diante dessa situação, eles se sentiram impotentes, incapazes de suprir a necessidade daquela grande multidão. Assim como eles, muitas vezes nos sentimos limitados diante dos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas Deus nos convida a olhar além do natural. Segundo, se desejamos viver o sobrenatural, precisamos olhar para cima, para o céu. Jesus, diante daquela situação desafiadora, ergueu os olhos ao céu. Ele reconheceu que o poder do sobrenatural vem de Deus e não depende das nossas habilidades ou recursos limitados. Da mesma forma, somos chamados a levantar os olhos para o alto, buscando a direção e o poder do nosso Pai Celestial. Quando fixamos nosso olhar em Deus, permitimos que o sobrenatural invada a nossa realidade e transforme nossas limitações em oportunidades. Oportunidade de glorificar a Deus, oportunidade de ser um canal de bênção na vida das pessoas. E mais, terceiro, tudo que entregamos nas mãos de Jesus está seguro. Com Jesus não há perdas. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, abençoou e começou a dividi-los entre os discípulos para alimentar a multidão. E o que era insuficiente tornou-se mais do que suficiente pelas mãos de Jesus. Deus multiplica tudo aquilo que colocamos em sua mão. Quando entregamos o pouco que temos em suas mãos, Ele multiplica de forma extraordinária. E mais, quarta lição e última desse devocional: nosso Deus é um Deus de abundância. Ao distribuir os pães e os peixes, todos comeram e se fartaram. Não apenas foram saciados, mas sobraram 12 cestos cheios de pedaços. O sobrenatural de Deus não é apenas o suficiente,
é abundante. Quando vivemos o sobrenatural, experimentamos o poder de Deus em todas as áreas em nossa vida. Ele é capaz de nos suprir abundantemente, ir além das nossas expectativas e realizar milagres que vão além do natural. Eu quero dizer a você que viver o sobrenatural é mais do que uma teoria, é uma realidade que Deus deseja que todos nós experimentemos. Quando reconhecemos nossas limitações, erguemos os nossos olhos aos céus e entregamos o pouco que temos e confiamos em Deus, Ele transforma a nossa realidade. Ele nos surpreende com o seu poder multiplicador, suprindo todas as nossas necessidades em glória e nos levando além do natural. E hoje eu quero te encorajar a viver o sobrenatural em sua vida diária. Permita que Deus transforme suas limitações em oportunidades e testemunhe os milagres que Ele fará e tem feito na sua vida. Que o sobrenatural de Deus seja uma realidade constante em nossas vidas. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.